São exatas 9 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, e amanhã estreia o primeiro filme da Marvel aí de 2025, Capitão América Admirável Mundo Novo. E eu, otário que sou, vou amanhã na cara e na coragem assistir o filme e vou trazer pra vocês minha humilde opinião ainda nesse vídeo. Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam todos bem-vindos ao canal Darth Knight. E você deve estar se pensando: se você vai assistir o filme na quinta, por que cargas d'água você tá gravando a análise dele na quarta? Você vai analisar o filme sem assistir ele? Oh meu Deus! claro que não, meu amiguinho. Além da minha análise, eu vou trazer aqui nesse vídeo também as minhas expectativas pro filme. E vocês vão poder ver em primeira mão elas serem quebradas e destroçadas e o brilho no meu olhar sumindo durante o vídeo. Então acho que vai ser um formato bem legal de vocês verem essa diferença de que eu tava esperando do filme e qual foi a realidade que bateu na minha porta. Então eu resolvi gravar tudo em um só e vocês receberem tudo de uma vez só também. Comecei separando alguns tópicos que eu tenho expectativa no filme e eu vou trazer eles na análise depois, né? Ver se elas se provaram verdadeiras ou se provaram falsas. Lembrando que esse vídeo é minha opinião, então se você tem alguma outra opinião, por favor, coloque aí nos comentários e a gente pode trocar uma ideia sobre o filme, beleza? E antes de mais nada, antes de chegar em todos os pontos de expectativas que eu tenho que esclarecer. Eu acho que o filme vai ser uma bomba? Não acho não. Acho que o filme vai ser o melhor filme da Marvel, que vai ser nível Vingadores Ultimato? Menos ainda. Minha expectativa é que esse vai ser um dos filmes já feitos. E aí ele não vai ficar marcado pra história nem de forma positiva e nem de forma negativa. Acho que vai estar aí nesse meio termo, bem parecido com o primeiro Thor, por exemplo. Eu não acho ele um filmaço, mas também não acho um filme ruim não. A principal premissa do filme eu acho que vai ser uma conspiração governamental. Ou seja, um filme que mostra uma pessoa ou uma organização ali mexendo os pauzinhos do governo e dominando a sociedade com isso, né? Então seria o agente por trás do governo. E para essa organização ou essa pessoa atingir esses objetivos, ele vai encontrar um dilema, ou melhor, um desafio, que é basicamente o Capitão América. E por que eu acho isso? O que faz o Capitão América ser o Capitão América? Se você falou o soro, volta duas casas, tá? O que faz o Capitão América ser o Capitão América é justamente os valores que ele tem consigo mesmo. Então a integridade, a honestidade, a justiça que tinha no Steve Rogers e também tem no Sam Wilson. E aí, como o governo está sendo meio manipulado por essa organização que bate de frente com esses valores, eles têm que tirar o Sam Wilson da jogada. E do ponto de vista do Capitão, o governo, que seria basicamente para quem ele trabalha, tá justamente batendo de frente com esses valores que ele tem. Então vai ter esse dilema entre os valores que o Capitão defende e o que a nação dele tá fazendo. E com certeza vão usar a comparação dele com Steve Rogers, como o próprio Thaddeus Ross fez no trailer, justamente para ficar cutucando ele e fazer ele deixar esses valores que ele tem. Então, para meio que enfraquecer a imagem do Capitão América. E já que eu falei do Thaddeus Ross, eu acho que um ponto muito forte desse filme é o elenco, principalmente dos vilões. A gente tem o Harrison Ford e o Giancarlo Esposito, que aí eu acho que comparado com o resto do elenco, que inclusive é bom também, o Anthony Mackie eu acho excelente ator, mas quando você fala de Harrison Ford e Giancarlo Esposito, o elenco vai lá pra cima. Mas para que esses atores sejam bem trabalhados ou que sejam bem encaixados na trama, o roteiro tem que trazer uma ajuda para isso, né? Então, fazer com que esses vilões tenham diálogos bons, que explore realmente a atuação desses dois canhões que eles têm na mão. Mas eu acho que o roteiro não vai ser dos melhores. Eu acho que a história vai ser sim bem contida ali nela mesma, então vai ter um início, um meio, um fim. Eu acho que ela vai ter uma linha de raciocínio legal, mas não sei se os personagens vão ser bem trabalhados nele. O que eu quero dizer com isso? Os eventos que vão acontecer, eles vão ter uma certa cadência, vão ter aí um ritmo de narrativa bom, só que não vai dar pra aprofundar personagens. Enquanto se você traz personagens novos, como o do Harrison Ford, que é o Thaddeus Ross, não necessariamente novo, ele já apareceu na Guerra Civil, já apareceu no primeiro Incrível Hulk, mas é digamos que é a primeira vez que ele assume um protagonismo mesmo ali, de grande vilão do filme. Então quando você traz uma carinha nova e outro também, que é o Giancarlo Esposito, então você tem que ter um tempo ali pra trabalhar eles, e eu acho que não vai ter isso no filme. Por um outro lado, eu não duvido nem um pouco da capacidade dos dois atores de sobrepor isso, né? Vamos ver como que vai ser isso. Eu tô bem animado por conta desses dois, principalmente, né, presentes no elenco. O Harrison Ford é um dos meus atores favoritos aí de Hollywood. E falando um pouco de quesitos mais técnicos, eu acho que as cenas de ação desse filme vão ser muito legais, assim como nos outros filmes do Capitão América, né? Tanto Guerra Civil, Capitão América Soldado Invernal e no primeiro Capitão América, né? Que
que realmente o foco é na ação quando você traz um filme um herói desse calibre, né? O Sam Wilson, ele era o Falcão, e uma das maiores características que ele tinha, uma das, digamos que a principal característica dele, era o de voar. E pelo que dá pra ver no trailer, essas cenas de voo dele, combates aéreos, vão ser muito bem feitas, né? Então tem aquele estilo meio Top Gun, que a câmera vai acompanhando atrás dele. Eu achei super legal, eu acho que vai ser um dinamismo muito legal na cena. Bom, eu comentei também da história tá contida ali, tem um início, meio e fim no próprio filme, e eu acho que isso significa que vão ter poucas pontas soltas aí. Eu acho que vai ter uma ou outra ligando para um próximo projeto do Capitão, ou até de próximos projetos com o Hulk, né? Agora que trouxeram o Hulk vermelho, mas eu não acho que vai ter um grande impacto no cenário do MCU como um todo, né? Na saga do multiverso aí que tá sendo construída, entre aspas, né? Porque tá bem devagarinho isso daí, né? Então isso é algo que eu fico com o pé um pouco atrás, né? De como isso afeta o Grêmio, né? Como o próprio Giancarlo Esposito falaria. Esses são os principais pontos que eu tenho de expectativa, né? Que vieram na minha cabeça agora. Igual eu falei, eu acho que vai ser um filme ok. Nada mais que isso. Não vai ser um filme primoroso. Não vai ser um filme bosta. Eu acho que vai ser um filme bem legal de assistir até. Mas só assistindo pra saber, né? Então em 24 horas eu volto aqui com vocês. Pra mim vai passar 24 horas. Pra vocês vai passar aí só alguns instantes. Instantes esses que são mais do que o suficiente para você dar o like nesse vídeo. Assim eu vou saber se você tá gostando ou não desse formato de expectativa e realidade que eu trouxe, e saber se eu vou continuar fazendo eles em todas essas estreias que vão ter durante o ano, né? Porque tem bastante coisa legal saindo e eu quero trazer tudo isso para você. E para você não perder nada disso, já deixa sua inscrição também, que você recebe esses vídeos em primeira mão. Então, já volto, rapaziada. 3, 2, 1... Fala, Viote. Tô de volta. Bom, acabei de voltar aqui em casa, nem tirei a lente, não fiz nada, fui no banheiro, lavei a mão e sentei aqui nessa cadeira e vamos falar um pouco sobre o filme. Recapitulando os pontos que eu tava com expectativa, né? Vou começar de trás pra frente até chegar no final, no ápice, pra falar se o filme é legal ou não, se eu recomendo vocês assistirem ou não. Ah, e sem spoiler, tá? Pode ficar tranquilo, não vou falar nada do filme, vou trazer só aqui uma análise mesmo desses pontos que eu tinha falado e te recomendar ou não o filme, tá? Então, vai com calma, pode ficar tranquilo, não vai estragar a sua experiência, tá? Falando sobre a história do filme, né? Eu pensei que seria uma história contida, que teria um início, meio, fim, algumas pontas soltas para possíveis futuros projetos, tanto do Capitão América quanto do Hulk. E acabou que é uma história bem contida mesmo. Tem início, tem meio, tem fim. Algumas partes ela se arrasta, tem algumas cenas ali que parecem meio inúteis no contexto, então acho que ele é um pouco longo, mas ele traz os subplots todos redondinhos, tudo muito bem encaixado, né? Ele tem uma sequência lógica muito bem feita, você sabe onde vão levar as coisas. História muito legal, divertidíssima, tá? Cenas de ação, cara, melhor parte do filme. As cenas que o Capitão usa o escudo já eram fenomenais nos outros filmes, e agora ele ainda tem todos os apetrechos, né? Tanto as asas que ele usa também, e cara, é sensacional as cenas de ação com a asa. E todo esse vibranium que ele usa agora, né? Que você viu o pessoal também falando por aí, você viu no trailer e tudo mais. Então ele tá ali revestido de vibranium. Os efeitos especiais que tem na cena, todas as coreografias de luta são todas, cara, muito bem feitas. Confesso que eu achei que ia ter mais brigas aéreas, né? Igual foi mostrado no trailer. Por fim, elas acontecem mais do meio pro final do filme. No começo não tem tanto esse combate aéreo, que eu achei que ia ser legal de ver a dinâmica na cena, né? Não teve tanto, mas também não tira o mérito do filme, não. O restante das cenas de ação supre isso muito bem. Pra mim, o melhor ponto do filme é realmente o elenco. Wait a minute! Cenas de ação, melhor parte do filme. O melhor ponto do filme é realmente o elenco. Que ator que é o Harrison Ford. E não é à toa, né? O cara tá aí fazem quase 50 anos atuando e sempre em altíssimo nível. É um dos atores mais carismáticos que tem. E a atuação dele no filme tá impecável, na minha opinião. As emoções que ele transmite de raiva, você consegue ver perfeitamente. As explosões de raiva que ele tem, ele destoa bem de quando ele só tá tendo ali de quando ele só tá demonstrando a característica do personagem mesmo, que já é um pouco explosiva, de quando ele tá tendo um acesso de raiva mesmo. Você consegue ver essa diferença e, cara, é um
um ator de mais de 80 anos. Então você vê esse fervor na atuação dele é uma coisa abismal, de verdade, cara. E eu vi ele entrando no TGA, que ele apareceu pra entregar o prêmio de melhor performance, se eu não me engano. E, cara, ele chega lá todo encurvado, mancando, sabe? Você fala, putz, cara, é um ator que já tá mais idoso, né? Será que ele consegue atuar dessa forma num filme que requer bastante do ator, né? Não tem por que duvidar, cara. É o Harrison Ford, eu falei já antes, é um dos meus atores favoritos e ele é uma estrelaça desse filme, de verdade. Já com o Giancarlo Esposito, aconteceu o que eu temia. Ele é um excelente ator, dá pra ver isso nas cenas que ele participa, só que o roteiro não é tão legal com ele assim. Ele aparece em poucas cenas que exige dessa atuação dele, então acaba meio que faltando esse destaque pra ele, sabe? Mas tava um pouco na cara, porque você tem aí, igual eu falei, tem 2 canhões na sua mão, né? Um você vai ter que usar mais. Outro ponto fortíssimo do elenco, que eu até esqueci de falar ontem pra vocês, eu falo ontem, mas é o mesmo vídeo, enfim, vocês entenderam o que eu falei na primeira parte do vídeo. Eu esqueci de falar da participação do Isaiah Bradley no filme, que é o antigo Capitão América, né? Que recebeu o soro de super soldado, mas aí ficou meio que renegado, né? E começaram a fazer experimentos nele, tudo mais. Tudo isso acontece na série do Falcão e o Soldado Invernal. E o ator que faz ele é o Carl Lumbly. E o cara é muito bom. Eu já tinha gostado da atuação dele no Falcão e o Soldado Invernal. E aqui ele também faz brilhantemente. Tem até... Cara, eu não senti tanto destaque dele. Como que eu posso falar? Ele aparece bastante no Falcão e o Soldado Invernal, mas eu não tinha sentido esse destaque da atuação dele, sabe? E nesse filme já deu pra sentir isso. A questão dele tá traumatizado nas cenas de humor, entre aspas, mas que ele brinca ali com o novo Falcão e com o Capitão. Então, me surpreendeu de verdade. Não que eu não esperava que ele fosse ser um bom ator, mas sim que eu não esperava que ele fosse ser tão bom assim, que fosse tão cativante assim. Mas, cara, sabe a diferença de atores que eu comentei na primeira parte, que eu acho o Anthony Mackie um excelente ator, mas quando você tem o Harrison Ford e o Giancarlo Esposito no mesmo projeto ali, ele acaba ficando meio escanteado. Mas ele acaba sendo deixado ali com menos destaque, né? Isso não aconteceu com o Anthony Mackie. O Anthony Mackie teve uma atuação excelente, super sólida no filme, mas a Shira Haas e o Dani Ramirez, né, que fazem a Sabra e o Joaquim Torres, respectivamente, cara, dá pra você ver a diferença de atuação entre eles e o restante do elenco. Não que eles sejam ruins também. O Dani Ramirez é extremamente carismático ali, mas você consegue ver a diferença deles pro restante do elenco, ainda mais que eles estão sempre ali contracenando com esses atores principais. Não acho que estraga o filme, mas eu acho que é algo que fica perceptível. Bom, e vamos falar um pouco da história, né? O que eu achava que a história ia ser, eu errei um pouco nisso. Eu achei que a história ia ser basicamente uma conspiração do governo dos Estados Unidos apenas, né? Não que ia ser algo mais controlado por alguém externo, por um terceiro agente ali, digamos assim. E o que acontece é um pouco dos dois. Sem dar muito spoiler, tem um terceiro elemento ali que manipula um pouco a questão governamental, não o governo em si, mas não vou entrar muito em detalhes para não estragar a experiência de vocês. E basicamente ele acaba sendo mais um filme de investigação do que um filme de conspiração em si. Porque eu acho que o filme de conspiração, ele basicamente trabalha com segredos e coisas assim, né? Coisas por baixo dos panos. Nesse daí foi mais uma investigação do que estava acontecendo, né? Porque acontece ali um evento que até é mostrado no trailer e fica esse suspense de saber o que estava acontecendo e aí vão correndo atrás dos fatos, o que aconteceu, vão descobrindo uma coisa ou outra. É mais um filme não de investigação criminal, mas sim um filme de investigação do que está acontecendo, do que para mostrar que tem alguém manipulando o governo e tá controlando a sociedade. Não, é mais uma questão menor do que uma grande conspiração governamental, sabe? E aí outro ponto que eu tinha falado também é sobre o que torna o Capitão América ser o Capitão América, né? A questão de que não é o soro, e sim o que ele representa, né? Os valores que ele tem. Obviamente isso foi muito falado no filme, foi muito trabalhado.
e foi trabalhado bem. Então tem essa conversa ali, tem essa dúvida do Sam de será que o Steve errou mesmo? Tinha um pouco disso na série do Falcão e o Soldado Invernal, mas esse daqui volta à tona porque, digamos que o Sam tinha conquistado ali a confiança, assim, dele ser o Capitão América, e aí vão acontecendo algumas coisas, ele vai perdendo sua confiança e vai duvidando, assim, de si mesmo, né? O final do filme tem a ver com esse dilema dele ser ou não capitão, dos valores que ele tem. Foi bem trabalhado, foi bem legal, mas não teve a questão da manipulação da imagem do capitão perante ao público, né? Então não tem essa de tipo do pessoal duvidar dele ser o capitão, até porque já teve um pouco disso na série também, então não tinha por que de novo bater nessa tecla. E eu acho que foi até bom eles não terem tocado nesse assunto, porque acho que ia ser mais uma extensão do filme, que eu acho que já não ficou longo, tem 2 horas, mas acho que já tem uma hora que fica um pouco maçante assim, sabe? Cara, no meu vídeo do trailer do Quarteto Fantástico, eu comentei sobre não ir com a expectativa lá em cima, ou melhor, não ter uma expectativa que você sabe que é irreal, né? Então eu dei o exemplo no filme de não vai esperar que os Vingadores no Quarteto Fantástico vão aparecer e vão bater no Galactus, porque não vai acontecer e você vai acabar se frustrando. E eu acho que esse filme foi bem isso. Eu fui com a expectativa de ser um filme ok, de ser um filme ali nota 5, 6, não ia ser um filme horrível, mas não ia ser um filme primoroso ali. E cara, superou uma expectativa. Não é um filme ruim, muito pelo contrário, é um bom filme. Não é a obra-prima da Marvel, não é o que vai salvar a Marvel, nem nada desse tipo, mas é um bom filme. E cara, se você gostou dos filmes do Capitão América, você vai gostar desse também, sabe? Porque ele segue bem a pegada de filme de Capitão América. Tanto que depois que acabou, eu virei pro meu amigo e ele falou, cara, é realmente um filme do Capitão América, né? Porque eu tinha comentado, cara, eu achei um bom filme. Ele falou, é um filme do Capitão América, realmente, é bem a vibe dele. Então, se você gosta do estilo de filme que já tinha, você vai gostar desse também. Outra coisa que meu amigo falou também é de que ele tem bem a cara dos filmes do começo da Marvel, né? Então, de trazer algumas coisas ali, ser um filme um pouco mais solto da cronologia, ser um filme mais, entre aspas, pé no chão, porque nas próprias cenas de luta tem bastante coisa de super-herói mesmo, mas é uma coisa mais contida, tem ali suas referências ao MCU, né? Outros filmes do MCU. No fim das contas, eu recomendo sim que vocês assistam esse filme. Se quiserem esperar para assistir no streaming, excelente, cara. Fiquem à vontade, porque não é algo que vocês, nossa, vou morrer porque eu recebi um spoiler desse filme. Se você aguenta até lá, segue a vida. Mas eu acho que você deveria assistir, dar uma chance para você ver o que é um bom filme e ver essa questão de que nem todo filme vai ser ótimo ou vai ser horrível, né? Tem filmes de meio termo aí que você vai gostar e de filmes de meio termo que você não vai gostar também, sabe? E pra mim esse filme se encaixou nessa parte superior aí da régua, tá? Bom, então essa foi minha expectativa e realidade do filme do Capitão América, né? Minha análise do filme aqui também. Se você curtiu o formato, de novo, deixa aí seu like e comenta aí também, porque aí eu acho que dá pra gente trocar uma boa ideia. Se você já assistiu, comenta aí o que você gostou. Cuidado com os spoilers, porque eu acho que também vai ter gente que não assistiu o filme no vídeo. E aí a gente vai conversando também. Você que não assistiu o filme, coloca aí suas expectativas, vai que bate alguma coisa com a minha. Vamos aí conversando aí nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, abraço!